Olá, boa noite. O Provocações de hoje recebe o ex-secretário nacional de Saúde Indígena, Rodrigo Rodrigues, articulista político e empresário. Nós vamos falar sobre política, sobre gestão da saúde aqui em Mato Grosso, saúde indígena. Boa noite, Rodrigo. Obrigado pela sua presença aqui no Provocações. Eu que agradeço e parabenizo aí a iniciativa, que a gente sentia falta de um programa inteligente e, acima de tudo, onde tivesse liberdade para expressar o que a gente realmente pensa, né? Parabéns pelo programa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Você foi aí durante mais de um ano secretário nacional de saúde indígena. Como é que está a saúde indígena no Brasil? É verdade que tem muito dinheiro e pouco trabalho? Olha, é o seguinte, essa Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela foi criada há 5 anos, hoje, né? Faz 5 anos. Eu fiquei 1 ano e meio à frente dessa secretaria. Foi quando surgiu os escândalos da FUNASA, que cuidava da saúde indígena. Foram vários escândalos na época. Então, por uma determinação de uma ação de um juiz federal do Amapá, Bosco, que é daqui de Cuiabá, inclusive, ele determinou que o Ministério da Saúde assumisse a saúde indígena. E, na época, era secretário executivo, um dos grandes pensadores da época, que estava da equipe do ministro Padilha, o doutor Antônio Alves, que tinha sido secretário executivo, muito amigo do Lula, assumiu e criou a Secretaria Especial de Saúde Indígena com dotação orçamentária própria. A gente costuma dizer que é um ministério dentro de um ministério. E criou os 34 distritos, né? Na época manteve os distritos sanitários especiais indígenas, que em Mato Grosso tem 5, e deu autonomia. Cada distrito desse virou uma unidade gestora e contratou-se 3 organizações sociais na época, com uma força de trabalho de mais de 15 mil profissionais multidisciplinares, entre médicos, dentistas, psicólogos, e enfermeiros, técnicos de enfermagem, administradores. Entendeu? Mas qual que é o trabalho dessa secretaria? Ela faz todo o atendimento do... Olha, hoje, toda a atenção básica em todas as aldeias do Brasil inteiro é feito pela CESAI, pela secretaria. No Brasil inteiro, em todas as aldeias, nós fazemos atendimento básico. Obviamente que a atenção básica, quando média e alta complexidade, vai para o Sistema Único de Saúde, a gente faz a remoção até a cidade que é referência no estado. Para você ter uma ideia, hoje nós temos o maior contrato de hora-voo do país, só em função de levar a equipe em áreas remotas e também fazer o resgate em áreas remotas. Porque tem, por exemplo, algumas aldeias que, se for de barco, leva 2 dias, né? Então, nós temos helicóptero, avião, para levar as equipes e também fazer resgate quando é alta e média complexidade para cidades referências mais próximas. Tá certo. Mudando um pouco de assunto, você foi militante do PDT e foi apontado como um dos caras responsáveis pela filiação do ex-governador, do governador Pedro Táxi, no PDT, lá quando ele disputou o Senado. Isso é verdade mesmo? Aconteceu isso? Responsável ou irresponsável? Hoje você acha que é irresponsável? Não, eu acho que na época eu entrei no PDT na juventude com 17 anos de idade, no Rio de Janeiro. Era militante, admirava muito Darcy Ribeiro. Uma das coisas que eu achava interessante, a coincidência, era que Darcy era um indianista, né? E o PDT foi o primeiro partido que elegeu um índio nesse país, que foi o Juruna, deputado federal pelo Rio. Então nós tínhamos um movimento indígena muito forte, um movimento negro muito forte. Darcy Ribeiro era aquela fonte de inspiração para a gente da juventude. Eu militei muito tempo na juventude do PDT, depois em Cuiabá fiquei filiado ao PDT durante quase 20 anos, e aí, para convite do deputado Otaviano Pivetta, na época o único deputado do PDT, eu fui para o gabinete dele para reestruturar, para ser o coordenador da reestruturação do PDT no Mato Grosso.
Então nós tivemos sucesso em 2008, já elegemos vários prefeitos e vereadores com esse trabalho. Alcançamos 141 municípios entre diretórios e comissões provisórias e formamos a base de um partido médio, né, que foi a base da campanha de 2010, que Mauro foi candidato ao governo e se saiu bem, faltou 1,5% para ele para o segundo turno, e elegeu o senador Pedro Tax. Anteriormente, ele estava de licença, nós fizemos várias viagens para o interior, para ele conhecer um pouco da realidade e também para se decidir em qual partido. E naquele momento, o partido que ele mais se identificou, como ele tinha uma imagem de austero e passava também uma imagem que se preocupava em ser um estadista, né? Um político com visão e se aproximava bem do Cristóvão Buarque, das ideias fundamentais de Darcy Ribeiro. Como procurador, ele tinha sido muito importante em algumas causas de algumas minorias, quilombolas, até mesmo o Ministério Público é muito atuante na causa indígena. Vamos dizer, naquela época ele passava essa imagem e eu entendia que ele combinava muito com o partido, com o PDT. Né? O que, na verdade, antes mesmo da convenção, a gente já tinha observado que aquilo era um verniz. E aí, filiou ou não filiou ele? Mas filiei. Filiamos, que era um compromisso que já tínhamos feito. Mas o que aconteceu que aí deu um desentendimento geral no PDT lá? O que aconteceu naquela época lá que foi um quebra-pau? Antes, na pré-convenção, houve muitas rugas entre um período aí de pré-campanha e a convenção. E um desses problemas foi o próprio atual governador começar a se sentir proprietário do partido, como se estivesse fazendo algum favor, muito pelo contrário. O partido é que foi a base da campanha dele, o partido foi a base da campanha, e isso eu tenho muito orgulho de dizer com outros companheiros que me ajudaram, que nós fizemos o novo PDT em Mato Grosso. Você acha que o Pedro Tax abandonou o PDT, deixou o PDT? Ele nunca teve militância partidária. O problema do Pedro é que ele nunca foi político, ele nunca teve militância partidária. Ele sempre foi movido pela vaidade de ter a publicidade que um político tem. Após a questão do Arcanjo, ele caiu no anonimato. Né? Pouco tempo você estava fazendo uma entrevista aqui, dizendo sobre depressão, eu estava assistindo ali e lembrando da época que eu fui diretor também de saúde mental do Mato Grosso, e vendo como que isso incomoda, quando as pessoas têm alguma fama repentina e de repente caem no ostracismo. E o Pedro tinha essa vontade de sair do anonimato dele, de uma sala, de um cubículo lá em São Paulo, como procurador, para entrar na política ou advogar, como eles mesmos diziam, bom, se eu perder a eleição, pelo menos eu vou advogar, vou ficar conhecido e vou ganhar dinheiro, porque tem um monte de genérico se referindo ao primo dele na época, o Paulo Tax, que eles não se davam bem, que os genéricos aqui, com o sobrenome Tax, estavam ganhando dinheiro e ele era assalariado. Então ele dizia, eu não perco nada, mas eu quero entrar na política, tinha essa vaidade. Ainda tem, a gente vê hoje que o governo dele é pautado em cima de publicidade, não tem ação, não tem projeto, não tem agenda, mas tem muita publicidade. A gente vê que ele não conseguiu sair de cima do palanque ainda. Você acredita que, apesar de todos esses problemas que você falou aí, que acredita que o governo enfrente, que ele seja, né, que seja um governo só de publicidade, a gente está vendo pouca mobilização da oposição. Você é do PMDB, que é um partido de oposição ao Pedro Tax. Como é que fica? Já tem uma agenda definida da oposição? Porque tem um governo fragilizado, mas não se mobiliza, não tem nenhum candidato aí que já tenha se despontado. Aí nós estamos a um ano da eleição, né? Um ano do processo eleitoral. Olha, eu acho que é o seguinte, quando a imagem que o Pedro passou, né, que a princípio também passou para nós do PDT, mas eu tive essa percepção logo no começo que não era, que seria um estadista, seria um reformista, né? E estaria
né, promovendo algumas mudanças conceituais em Mato Grosso. O último, por exemplo, que chegou perto de ser estadista foi o governador Dante de Oliveira, que criou todo o alicerce do agronegócio prosperar aqui. O governo do Dante organizou a gestão pública, criou os cargos de gestores, extinguiu o BEMAT, extinguiu o SEMAT, todas aquelas ralos de corrupção. O BEMAT foi extinto, a SEMAT foi vendida. Então, todos aqueles ralos de cabide de emprego, ralos de corrupção que existia no Estado, dentro de uma linha também do governo nacional, do governo Fernando Henrique Cardoso, dentro do novo princípio que vinha econômico, da criação do Plano Real, da 8.666 de licitação, da Lei de Responsabilidade Fiscal, entendeu? Então, aquilo ali, o Dante acompanhou e trouxe pessoas qualificadas para a sua equipe. O Dante tinha na sua equipe pessoas que tinham profundo conhecimento de gestão pública. Então, ele organizou a gestão pública, criou todos os incentivos pro madeira, pro algodão, pro isso, pro aquilo, pro DEIC, e deixou uma infraestrutura para o Estado, que acabou trazendo a ferrovia até Altaraguaia, pronto para o agronegócio prosperar. Os governos que sucederam Mas hoje o agronegócio é o setor mais rico do Brasil, são os barões de Mato Grosso. Não, mas aí eu estou dizendo, o governo que sucedeu o Dante e os outros governos que vêm sucedendo o Dante de Oliveira não deram continuidade. Por exemplo, na saúde, com Júlio Miller, que é um cara hoje respeitadíssimo no mundo inteiro pela Organização Mundial da Saúde, dentro do Ministério da Saúde, ele é tido como o maior conhecedor de regionalização de saúde. Os hospitais regionais foi criado na gestão do Júlio Miller, do Dante de Oliveira, né? Não deram continuidade a esse processo de fortalecimento do SUS, nem no governo que sucederam, aí, nem do Blairo, nem Simval, e muito menos piorou de vez agora no governo do Petacci. Você que já trabalhou muito tempo aí na saúde, nas diversas áreas, você acha que o problema da saúde hoje no Estado, aí que nós estamos vendo, problema de hospitais regionais, os hospitais regionais, os atendimentos do pronto-socorro, qual que é o problema? Gestão ou falta de dinheiro? Falta de vontade. Ou as duas coisas? Falta de vontade. É só uma questão de você ter vontade realmente e de ter vocação para ser servidor, né? Porque a liturgia do cargo, ela é cansativa, né? Ser governador, ter carro com giroflex, você chega cheio de segurança, todo mundo puxando seu saco, é uma maravilha, é uma festa. Mas na hora que você senta ali, que você tem que resolver o problema do Hospital Regional de Sorriso, que você tem que resolver o problema regional de Água Boa, que você tem que resolver o problema da segurança pública, isso demanda empenho, vontade e vocação para ser servidor público. O Pedro não tem vocação para política, não tem vocação para servidor. O Pedro tem vocação para ser uma pessoa conhecida. Ele é movido pela vaidade. Nós vemos nesse governo a vaidade. Não há empenho. Eu, eleito no lugar dele, eu ia priorizar a saúde. Visitar todos os hospitais regionais e a gente conseguir voltar lá atrás, pegar o que já tinha sido feito, do ponto que nós conseguimos quando estava o secretário, então agora desembargador Marcos Machado. Nós reformamos instalações, ampliamos leitos, ampliamos serviço, fizemos parcerias, ampliamos toda a rede de saúde mental no estado de Mato Grosso. A prefeitura, na época que o secretário Luiz Soares fez as residências terapêuticas, fechamos o neuropsiquiátrico, fizemos Rodrigo, várias... A gente vai para um intervalo comercial, a gente vai voltar daqui a pouquinho falando sobre saúde do Estado. Não perca, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta já. Voltando com Provocações, hoje recebendo o ex-secretário nacional de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Rodrigo Rodrigues.
Lembrando que você também pode ver essa entrevista pelo nosso site tvmaisnews.com.br. Rodrigo, a gente estava falando sobre saúde. Qual o problema da saúde em Mato Grosso? Gestão ou dinheiro? Resumidamente, Rodrigo. Gestão. Vontade. 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 Os profissionais são qualificados, são de todos os níveis superiores, são bem remunerados. Todos os profissionais da área de saúde estão preparadíssimos para fazer qualquer tipo de atendimento aqui em Mato Grosso. O que falta é acabar com a corrupção que ainda existe, com contratos ainda de compromisso de campanha que ainda tem, com as organizações sociais. O que as organizações sociais? Elas ainda estão nos hospitais de Mato Grosso? Algumas estão ainda nos hospitais de Mato Grosso. É o ideal? É o modelo ideal? Não, não é o modelo ideal. O modelo ideal é o fortalecimento do SUS, o fortalecimento da própria equipe multidisciplinar que está lá. É a valorização do funcionário. Entendeu? São abnegados, são preparados e têm capacidade para exercer. Nós não precisamos... a questão das organizações sociais, no caso da saúde indígena, é que nós teríamos que fazer um concurso público para mais de 15 mil servidores. E o Ministério do Planejamento não tem esse recurso. Então, você usa esse instrumento dessas organizações sociais para fazer a contratação dessas equipes, entendeu? E também por causa de remuneração. Você sai um pouco do teto da remuneração, que o Estado tem um limite. Também da questão previdenciária. Mas não é a solução. A solução é o fortalecimento, são quase 6 mil funcionários na saúde do Estado e são abnegados, são preparados. O que falta é vontade, é aquela vocação que você tem para ajudar as pessoas, para resolver realmente os problemas. Você é candidato a algum cargo em 2018? Sou candidato. Candidato ao quê? Pré-candidato, né? Pré-candidato, é. Aqui no Brasil nós temos essas não pode hipocrisias, né? Aqui não é uma democracia plena, né? Aqui é uma democracia meia boca. Então eu tenho que dizer que eu sou pré-candidato. Eu sou pré-candidato a deputado federal, a Senado ou a governador. Eu me sinto 10 vezes mais preparado e comprometido e tenho vocação para ser servidor do que o atual governador que está aí, que só tem compromisso com quem bancou a sua eleição, que é os barões do agronegócio, que resultou numa concentração de renda que deixou um vácuo em Mato Grosso e num ranking como um dos estados com a pior distribuição de renda. Nós temos um vazio demográfico que, com um projeto sério, com um projeto que tenha pessoas competentes à frente, fazer de Mato Grosso o maior centro de agricultura familiar. Nós temos um vácuo demográfico muito grande aqui no Pará. Por que não se investe em agricultura familiar em Mato Grosso? Porque não há interesse das trades internacionais, não há interesse dos barões do agronegócio. Nós temos uma monocultura em Mato Grosso que vai durar uma década, como foi a borracha. Hoje a China, ela investe pesado na África do Sul e em alguns países asiáticos, está produzindo já soja na mesma qualidade já que a gente produz aqui no Centro-Oeste. Em pouco tempo, a China não vai importar mais soja de Mato Grosso. E com a nova rota da seda, hoje, se você tem de Pequim até Moscou uma ferrovia, que vai chegar agora em Londres, com a nova rota da seda, a infraestrutura chinesa vai ser 10% do custo da infraestrutura do Brasil hoje. O custo do Brasil hoje, nós produzimos soja de qualidade, isenta de imposto, que é um absurdo, que vai até a ferrovia agora, ela vai até a ferrovia de Rondonópolis, e você anda quase 2.000 quilômetros até o sul do país. Nós estamos no centro-oeste para o norte. E depois ele embarcado em navios cargueiros, que só para sair do Brasil são mais 3.000 milhas náuticas. Então, se você vê a logística, os Estados Unidos está aqui, Mato Grosso está aqui, Curitiba, Santos está aqui. Nós levamos a soja para lá e a soja sai todo pelo litoral andando mais 3.000 milhas náuticas. Então, um contrassenso de logística total. E não há interesse de resolver isso. O governador, por exemplo, de Mato Grosso,
em termos de infraestrutura, até agora, ele não concluiu nem o que já tinha sido iniciado no governo anterior, que era o MT integrado, que ligaria todos os municípios por asfalto. Então, nós temos uma logística, nós temos uma qualidade e uma capacidade de produção muito grande, mas uma logística que só atende os interesses hoje de 2 ou 3 grupos grandes empresariais. Você apresentou aí um cenário quase que de caos do Estado, mas a gente vê a Assembleia Legislativa, por exemplo, os deputados do PMDB, a maioria hoje, só a deputada Janaína Riva que se coloca na condição de oposição ao governo. A gente vê os outros deputados do PMDB nadando de braçadas na situação do governo. Então, assim, existe mesmo esse cenário de caos? Onde está a oposição do governador na Assembleia? A questão da Assembleia Legislativa, os representantes que nós temos hoje, começa com a questão cultural, né, limitadíssima. Nós não temos deputados ali que têm interesses realmente públicos, são poucos deputados que têm um mínimo de cultura, de visão e de vocação pública também. Então, nós temos uma Assembleia. O ex-deputado Percival Muniz falou que era um bando de catitu no governo passado. A Assembleia foi rebaixada. Até um tempo atrás, a gente chamava a Câmara de Vereadores de Casa dos Horrores. Um dia eu falei, olha, se brincar, daqui a pouco a Câmara de Vereadores vai estar sendo elogiada e a Assembleia vai virar um puxadinho, como o próprio governador Pedro Táxi gostava de se referir. Um puxadinho da Assembleia. Nós não temos deputados comprometidos. O ex-deputado Gaeta, que hoje deve morar aqui, tem uma informação que ele mora em Nobres, ele era oposição, ele era a única oposição ao governo do Mato Grosso do Sul. Ele sozinho mobilizava e fazia oposição e conseguia travar a pauta da Assembleia. Eu me lembro do Wilson Santos, Séries, Xencharenko, os dois na oposição, também travando pauta na Assembleia. Me lembro do Zé do Pátio no governo passado, também do Blário, travando pauta. O que falta realmente é empenho, é coragem. Não adianta você ter a prerrogativa de ser deputado estadual, isso é um pau mandado. Essa Assembleia Legislativa nossa é vergonhosa, historicamente vergonhosa, porque por ali já se passaram muitos homens comprometidos com o Estado, comprometidos com o povo de Mato Grosso, pessoas éticas, pessoas que tinham envergadura moral. Hoje, nós temos uma Assembleia desmoralizada, que não passa de um puxadinho do Paiaguás e que treme de medo de um governador, porque é um ex-procurador da República. Então, nós temos, você citou aí a deputada Janaína, né? Mas você vê uma limitação muito grande para se fazer oposição. É uma mídia muito forte do governador, mas hoje, se você quiser fazer oposição, meu amigo, você tem vários recursos. Né? Você pode, um deputado estadual tem várias prerrogativas. Não é só subir na tribuna e falar mal. Precisa ter coragem. É preciso fazer um enfrentamento. Pode ir para a mídia social. Pode ir para a mídia social. Vamos mobilizar. Né? Vamos mobilizar. Vamos pegar o PMDB aí e vamos mobilizar. Vamos botar 1.000 pessoas. A gente consegue colocar 1.000 pessoas na porta do Paiaguás. Vamos fechar, vamos derrubar aquela cerca, vamos invadir. Vamos juntar junto com os funcionários públicos que não estão contentes. Vamos reivindicar. Recentemente, aquele episódio do Sorriso, teve um deputado lá que esculachou o médico que... Negócio. Não teve um deputado que teve coragem para defender o médico. Uma agressão gratuita aquilo lá. Uma agressão gratuita e não tem um homem lá para defender aquele cara. Está lá defendendo a saúde, o povo pobre, que está defendendo o médico que atende no hospital regional, ele atende gente pobre. Ele fez um desabafo, não interessa a vida dele, privada, os contratos que ele tem, mas fez um desabafo e não teve sequer com o mínimo de coragem, de brilho na cara de defender um homem desse da Assembleia. Para mim, a Assembleia Legislativa hoje é pior do que a antiga Câmara de Vereadores. Inclusive, eu quero até elogiar a atual Câmara de Vereadores, que deixou de ser casa de horrores e está com pauta, está com agenda, está acompanhando bem. Você acha que a Câmara está fazendo um trabalho bom? Eu acredito que essa, ainda que tem resquícios aí, né,
de vereadores da gestão passada que contribuíram muito para que chegasse a ser taxado de casa de horrores. Eu acho que essa nova gestão tem uma geração nova, uma geração mais comprometida. O PMDB está na prefeitura de Cuiabá. Como é que você avalia esses primeiros 6 meses do Emanuel Pinheiro na prefeitura? Olha, o Emanuel Pinheiro, ele está tendo a grande oportunidade de talvez ser o estadista que Mato Grosso precisa. E ele vai mostrar isso na prefeitura de Cuiabá. É a grande prova. Ou ele vai voltar a ser um deputado estadual, ou ele vai sair da prefeitura como o estadista que o Estado precisa para dar o segundo passo. Nós somos um Estado com 3 milhões de habitantes, uma das piores distribuições de renda, com um grande vazio demográfico e com a monocultura que em uma década vai quebrar o Estado. Nós temos uma questão tributária, um incentivo, nós tiramos dinheiro do pobre para dar para o rico, e esse governador está comprometido até o pescoço. De 0 a 10, quanto que você dá para o governo do Estado? O governador Pedro Taques, de 0 a 10. Governador Pedro Taques. De 0 a 10. Por eu ter filiado a ficha dele, por eu ter andado com ele, amigo, eu daria 3. 3. E para o Emanuel Pinheiro, de 0 a 10? O Emanuel Pinheiro, como ele está começando e a gente vê a boa vontade, eu daria 7. Tá ótimo. Rodrigo, obrigado pela sua presença. Nós vamos encerrando mais um Provocações. Eu espero você às 22 horas aqui na TV+, canal 17.1. Até mais.